Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, a nossa saudação franciscana de paz e bem. A Igreja celebra neste domingo, o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Estamos entrando aí na Semana Santa e a reflexão deste domingo, o evangelho deste domingo, vai ser o evangelho de Marcos, que está aí no capítulo 15, versículos 1 a 39, a fórmula abreviada do evangelho da narrativa da paixão, que diz: Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu e Pilatos começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e o puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então, o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram. E ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: O Rei dos Judeus.
Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, o disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, a primeira parte do Evangelho de Marcos procura mostrar Jesus como o Messias enviado por Deus a fim de apresentar aos homens o reino de Deus, a salvação da vida. Nós podemos ver tudo isto nos capítulos que compreendem aí a parte primeira, o capítulo 1, até o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Já em seguida, na segunda parte do Evangelho de Marcos, ele corrobora explicitamente para apresentar Jesus como Filho de Deus que veio para cumprir a missão que o Pai havia confiado a ele. Para isso, Jesus tem de passar pela morte, mas Deus o ressuscitará no 3º dia. E aí poderíamos conferir tudo isso no Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 9 ao capítulo 16. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus muito amado. E é por isso que o relato da paixão leva-nos diretamente à nossa realidade humana. Iniciando a Semana Santa, precisamos também entrar dentro das nossas trevas, no silêncio das nossas trevas, a fim de que, meditando realmente o que somos, possamos confrontar a nossa vida com a verdade do reino e ver realmente como estamos vivendo a nossa vida. Se de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a vontade do mundo. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, eu quero abrir aqui
um espaço para torná-los cientes de algumas questões que, de fato, levam um pouco à inquietação, né? Tanto da comunidade, quanto dos grupos e movimentos, dos grupos de WhatsApp especialmente. Cada vez mais é frequente recebermos notícias falsas sobre essa cura ou sobre situações de conforto que não existe hoje no nosso país relacionado aí ao coronavírus. Nós sabemos que não existe um tratamento precoce contra a Covid-19. Também sabemos que vivemos uma situação pavorosa. Isso é verdade. E nós não podemos nos iludir por conta disso. E aí temos realmente que combater notícias falsas. Notícias falsas são espalhadas quase sempre, ou muito que diretamente, nesses grupos de WhatsApp, nos grupos religiosos especialmente, né? Não podemos ser coniventes com essas mentiras. E nem devemos também corroborar para espalhar mentiras na internet. O nosso momento, os nossos dias, é de grande dificuldade. Não existe aí, como muitos dizem, hospitais vazios, ou notícias, ou médicos fingindo situações. Não existe isso, meus irmãos e minhas irmãs. Sejamos compreensivos. Temos mais de 300 mil mortos no nosso país. Isso notificado, fora as subnotificações que não nos dizem, ou pessoas que morreram por consequência dessa doença e não foi notificado. Se chegarmos a um total, aí dobraremos esse número. Portanto, tenhamos consciência, sejamos adultos, acreditemos em Deus, mas acreditemos também na ciência. A ciência não vai inventar conversa para nós. Precisamos todos ficarmos atentos e salientes de que realmente essa doença não é uma brincadeira. É tanto que precisamos, de fato, nos mantermos isolados para que não contaminemos a nós, não nos contaminemos e também não contaminemos os outros. Por isso, caríssimos irmãos, amadas irmãs, cuidado. É necessário muito cuidado. Precisamos realmente manter a esperança, mas também precisamos, de fato, cuidar de cada um de nós. E o cuidado é o uso da máscara ao sair de casa, a higienização das mãos, o cuidado ao voltar de algum canto, se for necessário sair, com a roupa, a fim de que possa depositar num local afastado ou em algum canto que possa, de fato, não ter contato nem acesso de crianças nem de pessoas. Precisamos nos cuidar. Paz e bem, bom final de semana, a Semana Santa está chegando, meditemos bem neste tempo da Semana Santa, para que ressuscitemos com Cristo
na alegria da Páscoa. Deus nos conduza ao caminho do bem e da verdade. Ele inspira em cada um de nós o desejo realmente de sermos pessoas verdadeiras e coerentes com o tipo de vida que estamos vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.